Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa manhã e que possamos nos sentir iluminados e certos de que a vida nos espera com sua luminosa claridade, com seu amor, e que tenhamos esperança diante das dificuldades do mundo. Quando olhamos para os noticiários da atualidade e pensamos a respeito da violência transmitida através das palavras que ouvimos, quando vemos nas reportagens casos a respeito de bombas atômicas, bombas nucleares, bombas de hidrogênio, terroristas em diversos países que propagam a morte, que propagam ameaças pela violência mais truculenta que nós poderíamos imaginar. Quando vemos em nossas famílias a violência das palavras, os conflitos familiares, quando enxergamos nas empresas os grandes conflitos que existem entre os profissionais, quando vemos nas ruas, no trânsito, as guerras verdadeiras que ocorrem de um cidadão para com o outro, nós nos perguntamos: como encontrar a paz? Quando nós encontraremos paz? Desejamos tanto a paz, passamos por tantas turbulências na vida e queremos tanto a paz. Quando então vemos tantas coisas acontecerem ao nosso redor que vão na contramão da verdadeira paz? A violência jamais trouxe paz. A discórdia em conflito, em nenhum momento da história, resultou em progresso edificante. Apenas um instante de luz, o silêncio fecundo após a tormenta, foi capaz de harmonizar as forças para o adiante. Entretanto, a humanidade sempre esteve em conflito, sempre guerreou e permanece em guerra, como falamos há pouco. E há quem diga em busca de paz. Me recordo de um filme que eu assistia, um filme que talvez todos nós já tenhamos assistido, ou alguns de nós, que se chamava O Pacificador. Quando eu assisti o filme eu pensei, esse filme vai ser sobre paz. Mas o homem mata tanta gente no filme, provoca tanta violência, que eu disse, não é possível que alguém que queira fazer a paz realize tamanha violência. Nós estamos diante de absurdos em mídias sociais, através da internet, através das reportagens, através dos filmes, que propagam a violência o tempo todo. E então nós nos perguntamos de novo, onde vamos encontrar a paz? Será no externo? Será lá fora? Será nas ruas? Será nos templos apenas externos? Ou será dentro de nós? No histórico ano de 1945, a grande turba de vítimas da Segunda Grande Guerra vagava sobre a face da terra. Milhões perderam as suas vidas, outros ainda iriam perdê-las em doenças, miséria, o mundo estava em pedaços. Muitas pessoas passaram a viver com traumas, dores morais, que carregaram ao longo de décadas. Países também carregaram ao longo de muitas décadas e ainda carregam os traumas daquela guerra terrível. 2 continentes destruídos. A Europa, agora dominada pelas forças aliadas após a rendição da Alemanha, e a Ásia, a resistir com um Japão em cinzas, porém soberbo e orgulhoso, jamais aceitando a vitória do inimigo. No meio da poeira causada pelos bombardeios americanos à terra nipônica,
poucos vilarejos restaram. Uma cidade, porém, permanecia intacta. Um oásis, um verdadeiro oásis, em meio a toda aquela destruição. Apesar do constante medo da guerra, seus habitantes eram poupados até então da carnificina. Era uma linda manhã, que encerrava a primavera e iniciava o verão. As ruas estavam tomadas por transeuntes, comerciantes. Crianças começavam suas aulas nas escolas. Nas casas, muitos tomavam café da manhã em ato quase religioso. Outros faziam seus atos religiosos em orações. Um hálito de paz pairava sobre a tragédia da guerra. Às 8h15 da manhã, o astro-rei, com sua massa e poder de fusão, parecia pousar sobre Hiroshima. Em segundos, milhares de pessoas eram pulverizadas. As mais próximas do epicentro da explosão foram consumidas por seu vapor. As mais distantes tiveram de lidar com outras dores que seguiriam nos dias. O céu, antes ensolarado, enegreceu-se de espessa nuvem radioativa, iluminada pelo fogo que consumia o que restara da cidade nos instantes que sucederam à ignição da bomba. Uma família que se preparava para sair de casa, pai, mãe, 3 filhos, recebeu o jato atômico que explodiu a casa, incendiando a tudo ao redor, todas as bases, deixando-os no escuro, iluminados apenas pelas flamas. A mãe, enxergando-se de um instante para o outro em um inferno incompreensível, viu o cadáver do seu esposo e percebeu-se na responsabilidade de resgatar seus 3 filhos. No breu da tragédia, conseguia apenas ouvi-los e não vê-los. E então foi recolhendo um por um, até que o último, um filho de apenas 4 anos, clamava pela mãezinha e chorava, até que ela, encontrando, viu ele sob um madeiro incandescente. E ele pedia: mãe, me tire daqui. E ela tentou com todas as forças. As labaredas lambiam o que restava da casa. E aproximando-se cada vez mais da mãe e do filho, ela percebeu que não conseguiria levantar o madeiramento e teve de tomar uma decisão dificílima: abandonar um filho para salvar os outros 2. Mais de 200.000 vidas foram perdidas de imediato, como consequência de uma demonstração de força e violência maior. Ato de terrível julgamento, a bomba da morte fora rapidamente produzida pelos Estados Unidos em uma corrida pela supremacia bélica e apresentava o Japão como um perfeito teste. Antes, porém, que enviasse o emblemático avião Enola Gay a despejar a morte sobre Hiroshima, o presidente Truman consulta os comandantes japoneses para o pedido de rendição. A negativa é dada. Os japoneses jamais se rendirão. Serve a bomba para vencer o orgulho disfarçado de honra, a rigidez inflexível de uma nação hipnotizada pela disciplina de servir cegamente a decisões fascistas, que chegavam a ordenar seus cidadãos ao suicídio, servindo como bombas humanas a destruir aviões, navios, submarinos e porta-aviões, os chamados kamikazes. Após tamanha ruína, as vozes japonesas murmuraram a rendição total. Entretanto, a tragédia não terminava ali. Uma casa nas proximidades de Hiroshima, distante do epicentro da explosão da bomba,
também havia sido derrubada pelos ventos radioativos. Mãe, 2 filhos e avós milagrosamente sobreviveram e iniciaram uma jornada em fuga quando os incêndios consumiam as casas. Vizinhos amigos colocaram-nos em um bote para que seguissem a fuga pelo rio. A criança menor de apenas 2 anos, Sadako Sasaki, ficaria conhecida para sempre na história do Japão. Durante o trajeto, eles perceberam que uma sede insuportável consumia-os, graças aos efeitos do vento radioativo. E olhando para os outros que também trafegavam com botes pelo rio, percebeu que abriam suas bocas para sorver da água que descia das nuvens espessas, uma água negra, que na verdade era uma chuva radioativa que iria consumi-los nos dias seguintes. Eles, entretanto, não beberam daquela água, mas receberam o banho da água negra que vinha em seu dorso. Após algum tempo, a família Sasaki voltaria a Hiroshima e recomeçaria a sua vida. Aos poucos, a cidade manifestava vida, reconstruía suas casas, prédios, o comércio evoluía. A guerra havia acabado, mas a destruição estava lá. As ruínas permaneciam, e era dever de cada cidadão reconstruir-se primeiro, para reconstruir a cidade e a nação onde moravam. E faziam isso com um dever em seus corações, de que a vida deveria continuar, de que seus valores deveriam permanecer como herança para as gerações que viriam. Sadako, 9 anos após a tragédia, agora com 11 anos de idade, era uma menina sorridente, uma menina alegre, uma criança virtuosa, que levava alegria para a família, mas não apenas para a família, para seus colegas de escola. Era muito popular, porque era uma criança feliz, uma criança que em meio às ruínas conseguia levar alegria e esperança. Quem não gosta de receber esperança de uma criança em meio a uma tempestade? Quando estamos diante das dores, das dificuldades, das tormentas, receber o sorriso de uma criança que parece nos dizer: a vida continua, persista, persevere. E era assim Sadako. Sadako abraçava e beijava a todos e era uma entusiasta do esporte. Atleta, corria, participava das competições e foi campeã na cidade de atletismo. Mirim, claro. Sadako, entretanto, após um resfriado, ficou muito doente. Teve dificuldades para se levantar da cama, se recuperar. Aquilo não era normal. O médico, após algum tempo e exames, diagnosticou: Sadako tinha leucemia. 1 ano no máximo era o tempo de vida que lhe restava, consequência da radiação e da chuva negra provinda da bomba atômica 10 anos antes. A partir daquele dia, toda a esperança, a luz que ela irradiava de seus olhos e do seu sorriso se apagara completamente. Sadako era uma menina depressiva, introspectiva, internada no hospital de Hiroshima, não pensava em nada a não ser a morte. A falta de esperança lhe consumia os dias, e ela não enxergava nada além da dor que sentia. E mais do que isso, não era dor física, era a dor de saber que não teria possibilidades de alcançar os seus sonhos em vida, não conseguiria transformar tudo o que ela tinha de esperança em realidade. Um dia, quando estava 6 meses hospitalizada, Sadako recebeu um tsuru, um origami feito em formato de um pássaro, muito conhecido
lá no Japão. Esse tsuru veio da escola de ensino médio de Hiroshima, feito pelos alunos, que fizeram 1000 tsurus e distribuíram para as crianças vítimas da bomba atômica no hospital onde ela estava internada. Ela, recebendo aquele passarinho, achou muito bonito e disse: que lindo! Aquilo lhe trouxe o sorriso novamente, ela ficou encantada. E a enfermeira, vendo que Sadako novamente sorria, percebendo a semente da esperança brotando novamente na menina, disse: você não conhece a lenda? E Sadako disse: que lenda? A lenda dos 1000 tsurus. Se você produzir 1000 tsurus com as suas próprias mãos, você poderá ter um pedido seu atendido. Ela então se enche de esperança e diz: qualquer pedido. E a enfermeira diz: qualquer um. As divindades irão lhe atender. Ela então começa a trajetória de confeccionar os tsurus. E vai produzindo os passarinhos, e vai produzindo, sempre pensando na sua recuperação. Vou pedir que eu me recupere, que eu ganhe a minha vida novamente, que eu me salve e siga adiante. E com toda essa esperança ela vai produzindo, e chegando no número 300, 400, eis que a sua colega de quarto, uma menina de apenas 6 anos de idade, uma criança que conviveu com ela meses no hospital e tinha também leucemia, vem a falecer, desencarna. Sadako toma consciência de que o que aconteceu com sua amiga é também o que está para acontecer com ela, mas mais do que isso, ela toma consciência de qual é a causa de tanta dor, de tanta tristeza ao ver as lágrimas dos familiares rolarem pela face, ao ver a morte estampada no rosto daquele cadáver pequenino. Sadako então pensa: não posso pedir por mim. E começa a escrever nos passarinhos, ao invés de a minha recuperação, a paz no mundo. E escreve em cada um dos 630 pássaros que confecciona a paz no mundo. Mas ao chegar nos 630, ela mesma não suporta a doença e desencarna. Vindo a desencarnar, seus amigos de escola veem toda a luta que ela fez para conseguir confeccionar os 1000 tsurus e o desejo que ela tinha pela paz do mundo, para que cessassem os horrores da guerra e as dores para as crianças que nada têm a ver com os pesares da violência. Eles então confeccionam o restante até alcançar os 1000 tsurus. E a cidade ergue um monumento chamado o Monumento das Crianças da Bomba Atômica, que hoje está em Hiroshima, e que tem uma urna com milhares e milhares de tsurus do mundo todo, onde crianças depositam seu desejo pela paz no mundo. A inscrição gravada no monumento diz: este é o nosso grito, esta é a nossa oração para a construção da paz no mundo. Paz no mundo é o que desejava Sadako Sasaki. Como conquistá-la? Sua Santidade o Dalai Lama nos lembra que a paz só pode ser conquistada através da responsabilidade. Responsabilidade é, porque ser irresponsável é não cuidar dos seus atos. Ser irresponsável é não cuidar dos seus pensamentos, é não olhar para o que você faz diante do outro, diante de si mesmo. Ser responsável pelo que faz, pelo que diz, pelo que pensa, pelo que também não faz, não diz e não pensa, com paz interior. E ainda diz o líder espiritual que a paz interior não pode ser conquistada com dinheiro ou poder,
mas apenas com o coração e com alegria. Não é com as exterioridades, não é com acordos entre nações apenas, não é com relações de trabalho, profissionais ou formalidades que nós alcançaremos a paz interior. É apenas com valores internos, é apenas com aquilo que vem de dentro. Cada ser humano é um canal de energias cósmicas, produtor, realizador, propulsor ou retentor de impulsos que constrói e destrói. Estudiosos como o Dr. Amit Goswami, especialista em física quântica, que busca em suas pesquisas relacioná-la à espiritualidade, concebem que cada um de nós influi sobre o todo. Nós somos responsáveis pelo todo. Nós contribuímos com o todo, com a criação, com a sociedade. Então, quando vemos a violência lá fora, ela faz parte de nós. Como tenho contribuído para que ela ocorra, como tenho contribuído para que ela não ocorra. Cada ação, cada energia transmitida, cada pensamento gera uma reação em cadeia que é repartida com todo o universo de alguma forma. Somos todos oriundos de uma consciência que é Deus e compartilhamos a criação com todas as criaturas. A paz que eu desejo no mundo, devo primeiro fazê-la em mim. Assim, estarei agindo no meu universo, nas relações que circundam minha vida. As bombas continuam a derrubar as nossas casas interiores, agressões, ataques aos nossos valores, provações, dificuldades, sofrimentos. Como temos agido? Diante das circunstâncias, somos muitas vezes motivadores da agressão, agressores, detratores, insidiosos, mesquinhos, egoístas, orgulhosos. E as energias que fluem de nossa alma são carregadas pelo nosso organismo em conflito e levadas ao universo, onde é dissipada, retrabalhada. Mas antes disso, muitas consequências danosas podem causar. Já comprovado pela ciência, o ser orgânico é um psicossoma e absorverá aquilo que sentir, gerando muitas vezes doenças como câncer, a esquizofrenia, a disritmia cardíaca, entre outras. São as doenças psicossomáticas responsáveis por boa dose de sofrimento que encontramos nos dias atuais. É o conflito psíquico deturpando o organismo em uma batalha contínua. Os estudiosos do psicossoma, a partir do início do século XX, buscaram integrar o espírito ao corpo físico nos estudos relativos à medicina. Integrar aquilo que não pode ser desvinculado, não pode ser desconsiderado. Com o Espiritismo, conhecemos com Kardec e posteriormente com seu fiel discípulo, Leon Denis, desde o século XIX, que o ser espiritual é a origem e a consequência do bem e do mal, da saúde e da doença. O que nos leva a compreender, meus amigos, que os conflitos espirituais presentes na memória espiritual, depositadas ao longo de inúmeras reencarnações, se apresentam na composição genética orgânica do ser físico, como consequência e proveito para o seu burilamento. Esta mesma memória espiritual, como retrata Emmanuel no livro O Consolador, é estudada pela psicologia moderna através de Janet, Freud e Jung, trazida como subconsciente ou inconsciente, ainda pouco compreendido, porque em seu estudo não poderia jamais ser desconsiderado o fator primordial, o espírito. Há quem diga que vivemos um dos momentos mais excruciantes da mente humana, porque nós vivemos a era do consumo. Consumimos roupas,
marcas, imagens, ideias, emoções, com a voracidade incontrolável de um animal faminto. Nessa busca desenfreada, nós nos sentimos vazios, porque não fizemos nada além de preencher exterioridades humanas, esquecendo-nos do que é verdadeiro e espiritual. Porque quando vivemos sem controle, nessas horas, os nossos dias passam rapidamente. Consumimos nossas memórias e recursos mentais com aquilo que é ansiedade, é depressão. E não devendo se manifestar ostensivamente, as memórias subconscientes apresentadas em valores, preconceitos, rixas antigas, traumas, desejos profundos, paixões, manifestam-se em conflitos internos. E quando há conflito interno, não há paz interior. E onde mora a minha paz? Onde mora a minha paz interior? Será que eu consigo alcançar a minha paz interior? É fato que a harmonização completa e perene do pensamento humano ainda não é cabível ao estado espiritual que nos encontramos. Somos ainda dependentes, em parte, de instintos até ontem utilizados no estágio animal. Instintos como a conservação da vida física, a proteção dos mantimentos pela manutenção do clã, a defesa pelo ataque, a subjugação do mais fraco. Ainda ontem, nós realizávamos no pensamento obscuro e incompleto a satisfação de necessidades meramente instintivas. Hoje nós apenas aprimoramos, intelectualizamos esses instintos que se manifestam em nós quando nós menos esperamos. Esses instintos que nos fazem lembrar os animais ainda estão conosco. Tem um exemplo pessoal, minha esposa que o diga, quando ela aprendeu de forma traumática que eu ainda preservo o meu instinto animal durante, por exemplo, o jantar. Ninguém mexe na minha comida, porque se alguém mexer no meu prato de comida, eu já digo, tira a mão, porque ninguém vai mexer naquilo que é meu, vai pegar a sua porção de comida. Mas ela insiste, ela adora pegar um pedacinho da minha comida ali, não é? Outro instinto animal que eu ainda preservo, eu costumo dizer, é o dos leões, não é? Eu penso que venho ainda de uma linhagem dos leões, talvez, porque os leões gostam de dormir 20 horas por dia. Isso faz parte do instinto deles ainda. E quando então eu quero ficar 20 horas dormindo no sossego, vem o instinto primitivo da minha esposa também, que me faz lembrar que o verdadeiro monarca da selva é a leoa. E às vezes o lembrete vem com um rugido, e a gente se recorda que não estamos tão distantes assim da selvageria, não é? Nesse grande ecossistema espiritual em que nos encontramos, há diferentes faixas evolutivas em que se encontram os diversos seres, e não estamos muito distantes uns dos outros. O pensamento sublime ainda não atingiu a criatura em plenitude. As oscilações são frequentes, mais em uns do que em outros. Há ainda aqueles que busquem consciente ou subconsciente a animalidade, a agressividade, agem com truculência, têm apetite por violência, porque os seus parâmetros das experiências passadas ainda refletem isso. A barbárie ainda reside neles. Há quem pense que são apenas expiações. Estas pessoas que aqui estão vivendo da barbárie estão expiando algo do passado. Mas, como entendemos com o Espiritismo, trata-se muitas vezes de um fator educacional para o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão por aí em expiação.
As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem com os espíritos mais adiantados. Mas o interessante é que nós espíritas pensamos: estes espíritos selvagens, quem dera eu já estivesse em um outro mundo, não é? Mas tudo bem, eles vão aprender comigo. Nós temos a síndrome de pensar que nós espíritas somos de primeira classe. A gente diz: não sou, mas lá no fundo a gente pensa que é. Carregamos um cartão fidelidade, não é? Esse cartão fidelidade traz um carimbo. Cada vez que nós viemos aqui ao Centro Espírita trabalhar ou fazemos o bem ao próximo, a gente pensa, não é? Mentalmente estamos carimbando a nossa passagem para um mundo melhor, e a gente se imagina melhor do que os outros. Como espíritas, nós imaginamos que a viagem desta vida é turbulenta, é como se fosse uma viagem de avião, muito turbulenta, mas nós estamos na primeira classe. Temos direito a um espaço maior, podemos esticar as pernas, não é? Aquele pessoal ali que gosta de violência, os criminosos, eles estão na terceira classe ali, não é? Todo mundo apertadinho, eu estou aqui. Qualquer coisa, eu chamo o comissário, que é o amigo espiritual, não é? Amigo espiritual, venha cá. O espírita pensa que o amigo espiritual é um servo nosso, mas ele é um servo de Deus, não é? A gente diz: servidor, venha cá. Eu quero agora uma bebida, eu quero agora uma comida diferente. E aí nós entramos na nossa TV de plasma e começamos a acessar as nossas memórias espirituais, todo o conforto possível. Opa, uma turbulência não é nada para nós, porque estamos deitados, tranquilos. Lê do engano, somos passageiros de terceira classe, estamos lado a lado com os nossos irmãos ali, criminosos, violentos, que ainda estão apegados a paradigmas do passado. E vejam, ai de nós, porque muitas vezes estamos sentados ao lado do toalete, estamos ali apertados, e se derem uma barrinha de cereal para a gente já fica contente, não é? Somos sim seres iguais uns aos outros, estamos caminhando junto, temos, é claro, algumas virtudes já desenvolvidas, alguns valores, graças ao Espiritismo, graças ao conhecimento espiritual que estamos desenvolvendo, mas não somos melhores do que os outros, não temos que pensar nisso. Ao longo dos milênios nós evoluímos socialmente, mas ainda há aqueles que permanecem em padrão espiritual inferior, reencarnando entre os demais para colher melhores impressões e exemplos para a caminhada evolutiva. Recordo-me, por exemplo, porque nesse pensamento de querermos ser diferentes daqueles que agridem, daqueles que realizam a violência, que não são valorizadores da paz, pensando que era um passageiro de primeira classe, em meditação profunda, espírita que sou, pensei: amigo espiritual, me traga uma inspiração do que devo fazer para trazer a paz no mundo. E pensei: a inspiração que vem virá com trombetas retumbantes dizendo para mim que eu devo seguir este caminho. E a resposta veio seca e ríspida: erre menos, porque errar eu já sei que você vai fazer, mas erre menos. É assim conosco, nós devemos errar menos e tão somente. Quando pensarmos a nosso respeito, devemos ter a consciência de que não somos perfeitos, não somos melhores do que aqueles que praticam a violência, não somos melhores do que aqueles que não vivem em paz. Nós somos irmãos que caminhamos juntos e, como seres fraternos, devemos errar menos. E errando menos, geraremos exemplos para o próximo. Apenas errando menos. Errando menos, acertamos mais, não é? Um amigo de longa data se queixava da vida para mim. Casado há 20 anos, pai de 2 lindas crianças, dizia que não mais conseguia encontrar satisfação na sua vida.
Engraçado, não é? Nós buscamos satisfação na vida, estamos sempre buscando prazer. A gente fica buscando satisfação quando a vida é para o trabalho com alegria e não para o prazer irrestrito e ilimitado. E esse amigo, que tinha então uma família linda, resolve se divorciar porque ele queria viver uma vida livre de responsabilidades. Mas que vida é essa? Que prazer é esse? Que construção é essa que se faz quando nós abandonamos aquilo que nos torna fortes? Pediu o divórcio e à época foi grande a dificuldade para os seus familiares. Ele viajou o mundo, foi para a Europa, Estados Unidos, Ásia, participou de concertos, festividades, e cada vez mais, a cada ano que passava, mais vazio ele se sentia, em maior conflito interior. Parece que a paz que ele buscava, a satisfação interior, ele não encontrava. Se tornava cada vez maior o vazio dentro dele. O que estava acontecendo? Fora buscar nas exterioridades aquilo que ele só conseguiria preencher espiritualmente. A paz de espírito que completaria seu vazio parecia cada vez mais distante. Sem amor não há paz. Quem não ama não acalma as tormentas do coração. Quem se afasta do ser espiritual torna-se fútil. E é nas futilidades, nas atitudes imperceptíveis, que começam os grandes conflitos. Helen Keller, uma história muito conhecida, uma menina que após alguns meses de idade, no século XIX, final do século XIX, fora diagnosticada com uma doença chamada febre cerebral, que hoje acredita-se tenha sido escarlatina, que a deixou cega e surda completamente. Aos 7 anos de idade, Helen destruía tudo pela casa. Em uma fúria incontrolável, não conseguia se conter, queria se expressar, queria fazer a sua vontade, mas não conseguia porque a expressividade estava contida. Mas também aos 7 anos de idade ela recebe uma tutora, Annie Sullivan, que começa a ensiná-la não apenas a comunicabilidade, mas valores a respeito da vida. E ela, Helen Keller, começa a se expressar com o toque da mão. E esse toque, esses sinais da mão, lhe trazem a comunicabilidade, a paz que ela precisava para conseguir se expressar e dizer tudo aquilo que ela precisava para o mundo. Torna-se uma importante trabalhadora, uma mulher que depois de alguns anos de muitos estudos se torna uma palestrante, escritora de livros profundamente voltados a causas sociais, ativista pelos direitos humanos, femininos, dos negros, dos oprimidos, uma socialista, uma intelectual, uma comunicadora. Graças à paz que uma pessoa que lhe trouxe através do amor, através da fraternidade, conseguiu estimulá-la a pacificar a sua fúria interior, aquilo que ela precisava para se expressar. Nós encontramos, através da ação do amor, a paz. Nós podemos encontrar, através da caridade, a paz. E como podemos encontrá-la? Em Jesus. Quando Jesus nos oferece a sua paz. Há uma passagem em que Jesus voltava da Judéia para a Galiléia e passando em Samaria, uma região onde as pessoas eram consideradas impuras pelos judeus. Eram cidadãos que mesclavam costumes e crenças dos judeus com os gentios, e por isso eram considerados pessoas de má vida, os samaritanos. Jesus para diante do poço de Jacó, um poço muito conhecido, para beber água.
E lá, encontrando uma mulher, pede a ela um pouco de água. Mas a mulher estranha, porque reconhecendo nele um judeu, e sabendo que os judeus não se dirigem aos samaritanos, quanto mais um homem a uma mulher naquela época, eis que ela diz: como me pede água, sendo judeu e eu samaritana? Ele diz a ela que se ela soubesse quem ele era e a água viva que ele poderia ofertar, ela pediria desta água viva, porque a água do poço todos poderão beber, mas dali a um tempo sentirão sede novamente. Mas a água que ele tinha para ofertar, a água viva, é uma água que aquele que bebesse não mais teria sede, e mais ainda, faria jorrar a vida eterna, a felicidade, o amor, a paz a todos ao seu redor. Percebendo a mulher que se tratava Jesus de um profeta, começa a conversar com ele e traz todo o vilarejo para ouvir a Jesus, e Jesus prega para aqueles samaritanos por 2 dias. Quando vemos esta passagem, nós nos perguntamos: o que é esta água viva? Me recordo que quando era criança e fazia catecismo na Igreja Católica, eu, naquela ilustração linda da infância, pensava que se bebesse a tal da água viva, se eu encontrasse essa fonte, eu iria viver para sempre, ia ser imortal. Mas esta vida que nós vamos viver eternamente é a verdadeira vida, é a espiritual. Jesus vem simbolicamente nos fazer recordar que a água viva são os seus ensinamentos, são as suas palavras. A água viva de Jesus são os seus exemplos, é a paz proferida através da sua existência. A água simboliza a placidez, acalma nossas úlceras, desinfecciona nossas chagas, limpa, cura, sacia quem tem sede, higieniza quem precisa se limpar das imperfeições, das paixões e dos vícios, suaviza nossas angústias, harmoniza os nossos pensamentos. A sua palavra, o seu caminho. Jesus é o caminho da verdade e da vida. Aqueles que seguirem o caminho de Jesus conseguirão sorver da sua água, e mais do que isso, encontrarão a plenitude da paz neste caminho. Ele oferece a paz ao dizer: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Porque o mundo oferece a paz através de acordos, através de barganha, de negociação. Mas Jesus nos oferece a paz através da interiorização dos nossos pensamentos. Nós podemos estar diante de uma tormenta infindável, de dores terríveis, de sensações turbulentas, mas nós estaremos em paz porque nos entregamos a Jesus. É esta paz que Ele nos oferece. Estamos prontos para a sua paz? Muitos de seus apóstolos ainda não estavam prontos. Muitos de nós ainda não estamos. Mas podemos buscar o caminho. Chico Xavier teria dito, certa feita: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência do dever cumprido. Tenho tido a consciência tranquila do dever cumprido, então estou em paz. Não estou com a consciência tranquila, então vou buscá-la, porque Deus perdoa as nossas imperfeições. Com o Espiritismo nós alcançamos novamente Jesus, porque é o cristianismo redivivo. Ele nos faz compreendê-lo em sua plenitude
possível aos nossos olhos, complementa seus ensinamentos e traz a paz interior agora com a consolação da vida futura, explicada em ciência, filosofia e religião. É luz que nos tira da escuridão. Diante da água pacificadora e da luz consoladora, qual é o conflito que conseguirá vencer? Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo apóstolo, venceu muitos obstáculos, trabalhou duro e por mais de 7 anos sofreu como um trabalhador incansável, muitas penas, fora renegado por seu pai. Ao voltar como cristão para Tarso, seu pai não o aceitou. Sua mãe teria desencarnado de desgosto, e ele, Saulo, agora carregava o desgosto de ter sido o causador da desencarnação de sua noiva querida Abigail, sido o causador da desencarnação do irmão de sua noiva, Estevão, sido perseguidor cruel dos cristãos, do próprio Cristo, que ele agora era fiel seguidor. E então, na amargura, vai a Jerusalém, e não encontra em Jerusalém todo o amor que esperava, porque muitos dos discípulos de Jesus ainda viam nele o perseguidor cruel de outrora. Desgostoso, sai de Jerusalém, sai porque está sendo perseguido e pode ser morto, e começa uma trajetória de muitas penas, muita amargura. Certa noite, contemplando a natureza, isso está no livro Paulo e Estevão, lindo, belíssimo livro de Chico Xavier, Emmanuel, que trouxe através de suas mãos. Ele então, Saulo, começa a chorar, olhando as estrelas, contemplando a natureza, e chorando, orando, com o pensamento elevado, ele percebe a aproximação de 2 espíritos desencarnados, elevados, sublimes, Abigail, sua noiva desencarnada, e Estevão, o irmão. Eles o acolhem, pedem para que ele se erga, para que ele continue a trajetória, não desista, acalme o coração, pacifique o seu coração. Mas Saulo está amargurado, Saulo não consegue encontrar esperança, e então ele começa a perguntar a Abigail como ele deve fazer para conseguir conquistar a paz interior que precisa, conseguir as energias que precisa para seguir adiante. Pergunta: como faço para alcançar a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo, para compreender o que o Cristo precisa de mim? E ela responde, esse espírito de luz: ama. Ele então percebe a luminosidade do amor e pergunta: mas Jesus nos clama que devemos amar aos próprios inimigos para que tenhamos esta paz. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão do amor? E ela responde: trabalha. Ele então percebe que ela tem razão. Mas como posso tomar providências contra esse desânimo que eu sinto? Porque eu trabalho, eu vou, eu prego, eu faço o que é possível, mas parece que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, não seguem aquilo que o Cristo traz. E ela então responde: espera, tem esperança. E ele então pergunta: e como faço para conciliar as lições do Evangelho com a indiferença que os homens têm? Porque eu quero seguir a Jesus, mas os homens são indiferentes. E ela responde: perdoa, ama, espera, trabalha,
perdoa. Uma receita que todos nós devemos guardar em nossos corações quando estivermos passando por conflitos interiores. Se conseguirmos guardar toda esta receita, saberemos que a vida continuará com toda a sua luminosidade. Há uma história de um homem que passava por grande dificuldade moral. Sentia-se só e abandonado em grandes conflitos. Estava em uma depressão profunda. Não mais estava com sua esposa que o havia abandonado, levado seus filhos consigo. Estava desempregado, com dificuldades financeiras terríveis. Este homem sentia-se sozinho e deveria entregar a casa onde estava para o seu credor em poucos dias. Então ele consegue, em um momento de inspiração, porque seu amigo espiritual está próximo dele, elevar o pensamento e fazer uma oração profunda. Eflúvios de amor o envolvem, e ele ora a Deus pedindo para que o salve daquela condição de conflitos terríveis que parecem que vão lhe matar. Alguns instantes depois, milagrosamente batem a porta. Quando batem a porta, ele sorridente diz: é o atendimento ao meu pedido. Abre a porta e trata-se de um mendigo pedindo comida. Ele diz: mas não é possível, eu sou necessitado e esse homem vem pedir comida? Não tenho nada, vai embora. E fecha a porta. E continua chorando sozinho em casa. Dali a pouco, batem a porta uma segunda vez. Ele abre a porta e um homem uniformizado, com roupa de construtor, diz: olá, estou precisando de ajuda para construir uma casa aqui ao lado. Eu não pago muito bem, mas eu tenho algum dinheiro para ajudar. Você poderia? Ele diz: eu, que fui gerente de empresa, ajudar você como servente? Não vou fazer isso. Continue a sua construção e procure outra pessoa. E fecha a porta. Dali a algum tempo, pela terceira vez, batem a porta. Ele olha pelo olho mágico e vê que é seu pai. Seu pai que há muitos anos não via, porque por causa de um conflito, de uma briga e mágoas profundas, eles pararam de se falar. Seu pai estava emocionado, dava para ver, porque as lágrimas vertiam de seus olhos, mas ao ver que se tratava de uma mágoa antiga, ele não atende à porta e deixa seu pai plantado lá. O tempo passa e o homem continua em dores profundas. Muitas vezes nós, irmãos, pedimos ajuda a Deus, pedimos ao Pai que nos tire do buraco profundo da depressão, das dificuldades, das tormentas, dos conflitos, e não percebemos que a tábua da salvação vem através daquelas 4 afirmações que Abigail trouxe a Paulo apóstolo. A primeira porta que bateu: ama. A segunda: trabalha. A terceira: perdoa. E a quarta, que nós jamais devemos perder: espera. Tenha esperança. É apenas assim que nós alcançaremos a paz interior. As ruínas de Hiroshima permaneceram lá até que mãos se dispusessem a reconstruir a cidade. E a cidade renasceu, a cidade oásis. Após a tempestade sempre vem a calmaria. A paz não vem no momento do conflito, mas no momento de reflexão e aprendizado que nós tomamos após a tormenta. E após a tormenta o Japão aprendeu. Aquela nação se reconstruiu e os valores pareceram serem reconstruídos, principalmente nas cidades que foram mais abaladas pela violência e pela destruição.
nós podemos reconstruir as nossas vidas com paz interior. E devemos começar pelo universo que se encontra mais próximo de nós. As nossas famílias, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos colegas no trabalho, as pessoas que se relacionam conosco diariamente. Certa feita, Madre Teresa de Calcutá, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, fora indagada por um repórter: Madre, como nós podemos fazer para alcançar a paz mundial? E ela respondeu com muita simplicidade e profundidade: voltem para suas casas e amem suas famílias. Por isso, comecemos com as nossas famílias. Amemos a todos e estejamos em paz. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado.